Oi, pessoal, tudo bem? Então, ele ficou medindo 90 centímetros de comprimento. A cada square que vocês adicionarem, ele aumenta 20 centímetros. Então, por aí vocês vão ter uma ideia para chegar na medida que vocês querem, né? Essa minha mesa, ela tem 1,5 m. Esse tamanho que eu fiz, ele é ideal para uma mesa de 1 metro até 1,20 m. Para 1,5 m, aí já teria que fazer mais 1 ou 2 square, né? Aqui no lugar dessa mesa, eu vou colocar uma outra mesa menor. Por isso que eu fiz desse tamanho. E é isso, as medidas e o peso eu vou deixar na descrição e o link da flor também. No primeiro vídeo, nós fizemos essas flores para a gente estar fazendo um caminho de mesa. Eu preciso de 3 flores para estar montando esse caminho de mesa, tá? Então, as flores eu já ensinei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Também vou deixar no finalzinho do vídeo, aparece um quadradinho com o vídeo linkado. Agora nós vamos aprender a fazer o square para estar montando o caminho de mesa. Então, vamos à aula. Eu vou começar pegando o square pelo avesso, vou fazer 6 correntinhas, bem no meio da folha aqui, ó. Eu começo a fazer 6 correntinhas. Eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Essa corrente aqui, que é a base para levantar os meus pontos. Agora, eu venho aqui, ó, no meio da minha folha, prendo aqui, com um ponto baixíssimo, bem no meio da folha. Pego 2 fios de preferência, tá? Pra ficar bem firme. Faço mais 6 correntinhas. Eu tô fazendo 6 correntinhas porque é o que dá certinho de uma folha até a outra. Mas se você mudar de folha, né, ou fazer um tamanho diferente, tem que fazer uma correntinha ideal, assim, que chegue de uma folha a outra, sem ficar muito esticada, sem ficar muito repuxada, tá? Ela tem que ficar um pouco frouxa para não entortar a folha, né? Para não emborcar a flor. É melhor que essa correntinha ela fique frouxa do que ela fique repuxada, tá? Então, vou adiantar essa parte aqui, que é só correntinhas, para formar a base para eu levantar os pontos. Enquanto eu adianto aqui, você já pode ir se inscrevendo no canal, né? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo todas as notificações das próximas aulas, todas as notificações de pesquisa, tudo que acontecer aqui no canal, você fica sabendo se estiver inscrito e clicar no sininho preto. A gente tem 3 opções de sininho, né? Clicando no sininho preto, você estará recebendo todas as notificações. E deixa um comentário para mim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a peça, deixa um comentário para mim, que no próximo vídeo eu respondo. Tô chegando aqui no final, então eu vou prender aqui, ó. Na minha primeira correntinha que eu fiz para levantar as correntes, eu prendo. Agora, eu vou virar a peça pro direito, né? Eu comecei fazendo a corrente pelo avesso, agora a gente vira a peça pro direito, de frente para mim, e vou trabalhar nessa corrente agora. Vou levantar 3 pontos altos. Começando aqui com o meu ponto alto falso, que são 3 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. E mais 3 pontos altos. É uma corrente, tá, gente? 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação, vou para a próxima corrente de base e levanto mais 3 pontos altos.
uma corrente de separação e mais 3 pontos altos nessa mesma corrente de base. Então, eu fiquei com 3 pontos altos, uma corrente de separação, mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes e vou para a próxima corrente de base. Ou seja, de um leque para o outro, eu tenho 2 correntes de separação. No meio do leque, eu só tenho uma corrente de separação. Aí, na próxima carreira vai mudar, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui. Vou fazer isso em volta, né, dessa corrente toda e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, vou prender com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou andar aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui no meio novamente. Então, eu vou pegar aqui na minha corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Como se fosse uma correntinha passando aqui, ó, até chegar no meio do leque novamente. Vou repetir o leque, né? Levanto 3 correntinhas para formar meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 3 pontos altos. No anterior foi uma correntinha aqui no meio, agora serão 2. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Venho dentro do leque, levanto os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, essa carreira é praticamente igual a outra, só muda que aqui no meio são 2 correntinhas agora. Então, vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês na próxima carreira. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui no meio, um aumento, 2 correntinhas, um aumento e ponto alto sobre ponto alto. É um square bem facinho, que qualquer iniciante consegue fazer. E eu fiz nessas cores aqui para combinar com o Natal. Ou vocês podem estar fazendo essa no lugar do cru, podem estar fazendo verde também. 2 correntinhas e vou repetir, ponto alto sobre ponto alto com um aumento no meio. Um aumento para cada lado, né? Ponto alto sobre ponto alto, um aumento, 2 correntes, um aumento, ponto alto sobre ponto alto. Então, assim como eu fiz no tapete, quem ainda não viu o tapete, eu vou deixar o link na descrição. E no final do vídeo também aparece uma telinha com o link do vídeo, para vocês estarem vendo o tapete, tá? Essa peça aqui foi feita baseada no tapete que eu fiz anteriormente, que lá no vídeo eu ainda comento que ele ficaria ótimo como um caminho de mesa, no entanto, ele ficou um pouco mais largo. Então, essa peça aqui, ela vai ficar mais estreita e mais comprida, mais adequada para um caminho de mesa. Bom, terminei essa carreira, a terceira carreira, né, com a cor natural. Agora, aqui, eu vou fazer pontos baixos. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Então, aqui já é como se fosse o meu primeiro aqui. Vou para a segunda correntinha, ó, tá vendo? Eu não enfio dentro do ponto, eu enfio entre um ponto e outro, nessa corrente do ponto. Enfio aqui, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Vou no próximo, puxo o fio e faço o ponto baixo. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou fazer 2. Opa. Fiz 2, tenta deixar o mais justinho que você conseguir, tá? Agora, aqui, ó, é a minha corrente, tá vendo? A corrente do ponto. Então, eu faço mais um ponto baixo. Aí, quando eu chego aqui na corrente, faço 2 pontos baixos. Na corrente do ponto
E assim vou fazendo. Então, eu vou adiantar, vou fazer ele todinho, assim como eu fiz com esse daqui, ó. Deixa eu tirar esse fio daqui de cima. Assim como eu fiz com esse, ó, todo em volta. Certo? Agora eu vou terminar esse daqui. O terceiro, que é o que eu vou fazer ainda agora, o terceiro eu tenho que prestar atenção porque eu já tenho que ir emendando, né? Então, vamos supor que eu já terminei esse daqui. Eu terei essas duas peças. O terceiro, eu vou fazer isso aqui, tudo. Quando eu chegar nessa parte aqui, de fazer as correntes, nessa parte de fazer os pontos baixos aqui, eu vou fazendo e vou emendando no... Vamos supor que eu já terminei, né? Se eu for fazer com 2 square, aí aqui eu já emendo. E vou emendando aqui, tá? Então, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu vou fazer, tá? Só vou adiantar isso aqui, terminar. Vou adiantar essa peça aqui. Quando eu chegar aqui, nessa peça aqui, quando eu chegar nesse ponto aqui, de começar a fazer esse ponto baixo, aí eu volto com vocês para mostrar como que eu faço a emenda e como que eu vou fazer o preenchimento aqui, ó. Porque tem que fazer um preenchimento aqui dessa parte aqui, tá? Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Para fazer a emenda, vou vir aqui, ó, no ponto. Aqui nessa corrente eu tenho 2 pontos, vou vir aqui no meio dele, ó. Pego o fio e puxo. E passo pela minha corrente. Aí, eu venho aqui e faço o segundo, ó. Do laçado, faço o segundo ponto baixo. Agora, eu continuo, ó. No meu ponto, faço ponto baixo. Na minha corrente, né? Aquela correntinha que forma aqui em cima, tá vendo? É aqui que eu pego. E continuo. Ó. Aí, aqui, olha, vai ficar encostadinho assim, ó, bico com bico, né? Eu tenho um bico do leque aqui e um bico do leque aqui. Então, aqui no meio eu também vou prender, ó. Tá vendo essa parte aqui? Já tem essa correntinha. Aqui, eu também faço 2 correntes, né? O caseado tem 2 pontos baixos aqui na corrente. Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou lá na minha corrente, lá no ponto que eu tenho na minha corrente aqui. Enfio aqui entre os 2. E prendo do mesmo jeito, ó. Passo a linha aqui por cima, pego e passo no meu ponto. Puxo o fio pelo ponto. Então, ó, sem dar laçada. Eu venho aqui por baixo da corrente, pego o meu fio, ó, puxei. Agora, eu puxo o fio e fecho o ponto baixo. Venho na minha próxima corrente do ponto e continuo fazendo o ponto baixo, meu caseado. Até chegar ali no meio da minha pétala. Cheguei aqui no meio, fiz um ponto baixo. Vou lá na minha folha. Tem aqueles 2 pontos baixos aqui, na corrente da minha pétala. Ó, enfiei a agulha ali. Ó, o ganchinho da agulha tá aqui. A linha tá aqui, né? Vou passar ela pra lá, puxar ela entre os meus pontos e sair aqui, desse lado. Me ajeito, continuo aqui agora, o caseado. Enfio a agulha aqui no meio, ó, que é naquela corrente. Puxo o fio, faço o ponto baixo. Então, eu já prendi. Ó, já tá prendi. Prendi em 3 lugares. Aqui, aqui e aqui, certo? Agora, eu vou continuar fazendo o meu caseado. Quando eu chegar aqui, eu vou prender a outra peça. Né? Então, assim, no caso, se fossem mais blocos desse, mais square, a partir do segundo square, eu já iria fazendo isso aqui, emendando, tá? É que aqui eu sabia que ia ser 3, então o do meio
fazendo do meio, eu prendo dos dois lados. Mas se fosse mais square, o certo é você fez o primeiro. No segundo, você já começa a prender. Aí o terceiro, você prende no segundo. E o quarto, você prende no terceiro. Terminei o caseado todo em volta, ó. Tá vendo? Fiz em volta dele todinho e já adiantei esse pedacinho aqui, ó, pra ele ficar reto, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vem aqui, ó, tá vendo? Tem essa parte aqui que eu tenho que preencher. Eu venho aqui no meio do meu leque, aqui, ó, bem no centro, já amarrei o meu fio aqui. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui, ó, eu tenho esse leque e esse, né? Como se fosse aquela folha, né? Então, eu já fiz as minhas 3 correntinhas, eu dou uma laçada e venho aqui, ó. Eu vou seguir como base, ó, eu tenho 4 pontos altos aqui, nessa carreira de baixo. Eu vou seguir como base esses 3 pontos altos últimos aqui. Vendo? Então, eu tenho 3 pontos baixos aqui, ponto baixo, aqui sobre esses pontos altos, certo? Então, eu venho aqui, ó, em cima desses 3 últimos aqui, e vou levantar um ponto alto. Na sequência, outro ponto alto. E mais um, ó. Próximo ponto, mais um ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente, dou a laçada e venho aqui, ó. Eu tenho 4 pontos altos aqui, 4 pontos baixos aqui. Eu venho nos 3 primeiros. Aqui eu venho nos 3 últimos. Aqui eu vou vir nos 3 primeiros. E vou levantar 3 pontos altos na sequência. Então, ó, no próximo ponto, segundo ponto alto, no terceiro ponto alto. Agora, sem fazer corrente nem nada, eu vou repetir o que eu fiz do outro lado. Então, se eu trabalhei aqui, ó, nos meus primeiros 3 pontos altos aqui, desse outro lado, eu venho nos últimos 3 pontos altos. Sem fazer corrente de separação, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro, vou no segundo, levanto um ponto alto. No próximo, ponto alto. E o terceiro, ponto alto. Faço uma corrente de separação. Vou pular esse espaço aqui que eu tenho essa corrente com 2 pontos baixos. Vou pular isso e venho aqui, ó, nos meus 3 primeiros pontos. E levanto a sequência de 3 pontos altos. Agora, eu tô chegando aqui no meio do meu leque, né? Fiz os meus 3 pontos altos aqui, esse eu pulo. Agora, eu tinha 3 correntinhas aqui, formando essa correntinha aqui no início. Aqui eu também preciso dessa corrente, porém, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, ó, ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Venho aqui no meio do meu leque, puxo o fio e vou fazer o meu ponto alto duplo. Tirando de 2 em 2 correntes. Tá vendo? Agora, ó, tinha uma corrente aqui. Agora, eu tenho uma corrente aqui que é o meu ponto alto duplo. Vou virar a peça do avesso, pelo avesso. Vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Porque isso aqui vai formar essa parte reta aqui, ó. Aí, eu venho aqui na minha corrente. Levanto 3 pontos altos, para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu já tô aqui no meio, ó.
Então, o que que eu vou fazer? Já venho aqui, ó, sem fazer corrente, eu só dou a laçada, venho aqui do outro lado e vou levantar os 3 pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ó, tá vendo? Ele tem que ficar, e vem ficando reto. Como eu ainda tô aqui no meio, essa parte aqui ainda tá vendo que ainda tem uma entradinha, assim, uma curvinha, porque ainda vou preencher isso aqui, tá? Então, fiz os 3 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntes, aliás, 3 correntes não. Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo, 2 laçadas, venho aqui, ó, no meu último ponto da carreira anterior, meu último ponto alto da carreira anterior. Prendo esse ponto alto duplo. Agora, tá igual ao outro lado, ó. Aqui eu tinha uma corrente e aqui eu tenho uma corrente. Aí, eu vou girar. E vou completar com a minha última corrente, as minhas três correntinhas, né? E prendo aqui no alto do meu ponto alto. Então, ficou assim, ó. Ficou preenchido. Agora, eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento dele. E venho pra cá e vou repetir, vou preencher esse espaço, assim como eu fiz aqui. Vocês vão fazer dos 4 lados. Eu aqui já adiantei, né? Já fiz 1, 2, 3, e agora eu vou completar o último. Aí, eu volto com vocês pra mostrar como eu vou fazer o bico em volta disso aqui. Isso aqui foi a base, né? Agora, eu vou fazer um bico em volta. Bom, a nossa base já tá pronta. Esse caminho de mesa, ele é uma adaptação do tapete IP que já tem no nosso canal. O tapete, ele ficou mais largo, inclusive eu falo lá, eu dou uma sugestão de fazer um caminho de mesa com ele. No entanto, eu achei que ele ficou um pouco largo. Essa peça aqui, eu vou estar fazendo ela mais estreita, vou adaptar ela, fazer mais estreita. E também tô explicando para vocês como colocar mais flores, né? Como fazer ele mais comprido aí da medida que vocês... que for necessário, né, para a mesa de vocês ou da cliente. Oi, pessoal, voltei com a parte final. Então, agora vamos concluir a peça. Então, ficou assim, ó. Preenchi esses espaços. Agora, a gente vai levantar os pontos altos. A partir daqui, vamos levantar pontos altos. Agora, nas correntes, nós vamos levantar pontos altos. Então, eu vou fazer a minha primeira correntinha, né, 3 correntinhas, que é o meu ponto alto falso, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui nessa primeira corrente. Vou para a próxima corrente, levanto 3 pontos altos. Então, sempre quando for corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Aí, quando eu chegar ali onde eu já tenho ponto, será ponto sobre ponto, né? Tá vendo? Aqui, 3 pontos altos. Agora, eu cheguei aqui, onde tem os pontos baixos, eu vou levantar ponto alto. Agora, essa carreira é assim, só pontos altos. Onde tem corrente, são 3 pontos altos. Onde eu tenho ponto baixo, eu levanto ponto alto. Sem aumentos, tá? Nessa carreira não tem aumento. Aí, a próxima carreira também será de pontos altos, porém terá aumento na curva. Mas aí eu mostro pra vocês, tá?
Essas 2 carreiras servirão de base para a gente começar a fazer o bico do caminho de mesa. Então, eu vou adiantar aqui, fazendo os pontos altos sobre cada ponto de base. Quando eu chegar nas correntes, eu levanto 3 pontos altos em cada corrente, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui, que é só de pontos altos, e já volto com vocês para mostrar a segunda carreira de pontos altos. Ó, terminei a primeira carreira de pontos altos, fiz todinha sem aumento, né? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Mas, ó, aqui eu vou vir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui, ó, eu tenho a minha folha, né? Isso aqui é como se fosse uma folha. Aqui no rumo desse furinho que eu tenho aqui, que é a abertura para formar o leque, nesse rumo aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto mais um aumento. Aí, vem fazendo ponto alto. Quando eu chegar aqui, um ponto alto mais um aumento. Aqui e aqui. Aí, vem fazendo tudo ponto alto. Quando eu chegar aqui no meu primeiro leque, aumento, aumento. Então, sempre onde tiver o leque, eu vou fazer um aumento.